Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento do nosso culto, na primeira carta de Coríntios. Nós chegamos ao capítulo 4. Eu lerei do verso 6 ao verso 13. Peço que você acompanhe a leitura com fé. A palavra do Senhor diz assim: Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tivera recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Até aqui, vamos pedir que o Senhor Deus fale conosco claramente em sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, ó Pai, de um trecho extremamente pesado nestas afirmações que Paulo, servo teu, irmão nosso, inspirado por ti mesmo, ó Pai, exorta a igreja por causa daquele pecado que estava crescente em meio aos nossos irmãos. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento daquilo que o Teu Santo Espírito realmente intentou em dizer nestas palavras, para que não fiquemos aqui divagando, lucubrando, mas que nós, de fato, entendamos, tenhamos discernimento daquilo que o Senhor disse aos nossos irmãos e diz a nós hoje. De maneira, ó Pai, que nós tenhamos aplicação prática nas nossas vidas hoje, na realidade do nosso tempo, da nossa igreja, dos nossos corações. Naquilo que o Senhor, ó Pai, tem nesta palavra para nos consolar, consola-nos. Mas aquilo que o Senhor tem para nos exortar, exorta-nos, dá-nos entendimento e a coragem de responder e de viver segundo a Tua vontade para nós. É assim que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nas nossas conversas, no dia a dia, muitas vezes nós usamos de ironia. A gente diz algo contrário do que sentimos ou pensamos, mas com a intenção de fazer a outra pessoa pensar, talvez se chocar. Nós dizemos o contrário, o que não queremos, o que não pensamos, o que não sentimos, para ver se aquilo ali chama a atenção numa discussão. E isso já é um recurso muito antigo, ironia. Em vários discursos, faz parte da retórica, da argumentação. E o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele faz uso de ironia. E você diz, mas a ironia não era uma coisa errada? Não, uma boa ironia, uma ironia bem utilizada, de fato nos faz pensar.
E é dessa maneira que Paulo aqui usa de ironia, para que a atenção dos irmãos da igreja ali de Corinto se voltasse para a verdade que ele vem argumentando desde o início dessa carta. O apóstolo Paulo tem um problema nessa igreja, a igreja que ele plantou, que ele participou. As pessoas ali estão criando divisões, facções, brigando, discutindo, por causa de vaidade, como ele diz no texto, por causa de soberba. E o problema que Paulo tem aqui é, esses irmãos da igreja, eles se acham espirituais demais. Eles têm uma alta visão deles mesmos, na sua espiritualidade e santidade. E isso acontecia especialmente porque havia ali, naquela igreja, de fato, a manifestação de alguns dons, e outros que Paulo, lá na frente nós veremos, ele chega a exortar e dizer, não estou vendo muito propósito nesses dons que vocês têm, ou afirmam ter, mas o fato é que essas pessoas, por terem ali uma grande manifestação de dons, elas estavam se achando superiores aos demais crentes de outras igrejas, e até mesmo superiores em relação aos apóstolos. Eles se sentiam no direito, no dever, na autoridade, na superioridade, de julgar quem é apóstolo e quem não é. E o apóstolo Paulo, nesse caso, não era considerado por muitos como um verdadeiro apóstolo. E Paulo, então, tem esse problema. Ele, como um bom pastor, chamado por Deus, vocacionado, inspirado, ele fala de maneira muito dura nessa carta, em algumas ocasiões, mas mesmo falando de forma dura, ele fala como um irmão, ele fala como um crente, ele fala como um pastor. Veja que logo no primeiro verso que eu li, o verso 6, ele diz essas coisas, ou seja, tudo isso que eu já argumentei para vocês, apliquei aqui, a partir do verso 6, figuradamente, a mim mesmo e a Apolo. Ele diz, eu cheguei num nível que eu preciso expor aqui a minha vida, o meu ministério, falar de coisas que eu não precisaria, porque vocês são imaturos. Mas ele está falando de algo duro, mas o que ele coloca aqui que eu não li agora? Ele diz irmãos. Ele não afirma em momento nenhum, vocês não são salvos, vocês não são crentes. Ele diz, irmãos, eu falo com vocês como irmãos. São crentes, são salvos, mas vocês estão errando, irmãos. Paulo usa de amor. Ele instrui, usa palavras duras, expõe aqui o sofrimento dos apóstolos, coisa que ele certamente não precisaria fazer, mas aqui ele diz, eu falo e aplico figuradamente a mim e a Apolo, trazendo aqui para vocês coisas muito ruins que nós como apóstolos temos enfrentado. Agora vocês não, vocês estão por cima, vocês são superiores. Ele faz com que os irmãos pensem na realidade do chamado, do evangelho, do apostolado. Nesse trecho, então, Paulo fala, primeiro, ele fala dele e Apolo como exemplo, depois ele faz, em segundo lugar, uma lista irônica, e depois ele, por último, em terceiro lugar, ele expõe as agruras, os sofrimentos apostólicos. Ele separa dessa forma nesse trecho que eu li. E o primeiro argumento aqui que ele apresenta, então, é o exemplo de Paulo e de Apolo. Veja, como eu disse já domingo passado, domingo retrasado, digo hoje novamente, a igreja vinha, por se sentir tão superior espiritualmente, vinha desprezando o chamado apostólico. Isso é gravíssimo. Eles desprezavam muitas vezes os apóstolos. Ele os chama de irmãos, com carinho, e perceber isso aqui do apóstolo Paulo é tocante, porque os historiadores afirmam que se havia alguém que os coríntios não acreditavam no apostolado, era Paulo. E é Paulo que diz, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. E aí ele começa a usar como exemplo, faz a lista e depois apresenta o sofrimento apostólico. Ele diz, eu apliquei figuradamente por causa de vocês, eu me exponho aqui, para que pelo nosso exemplo, o meu e de Apolo, vocês aprendam uma coisa,
Aprendam isto, como ele diz no texto. E o que ele quer que os irmãos aqui aprendam? Que vocês não ultrapassem o que está escrito. Quando ele faz essa afirmação, irmãos, nós precisamos aprender aqui, aplicar isso à nossa vida. Muitas coisas na nossa vida cristã, na nossa vida de crente, nós às vezes ficamos aquém do que está escrito, ou passamos além do que está escrito. E Paulo aqui diz, olha, aprendam, não ultrapassem o que está escrito. Ou seja, vivam o que está escrito, obedeçam o que está escrito. E aqui ele está se referindo claramente à palavra de Deus. Nesse contexto, nesse período onde ele escreve essa carta, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Era o que se tinha já revelado. E ele diz, irmãos, obedeçam a palavra. Não fiquem aquém de menos. E nem passem da palavra. Porque os irmãos aqui estavam passando, criando julgamentos e ficando aquém da palavra quando eles criam facções. Eles estão pecando, e eles não estão preocupados com isso. Nós veremos nos capítulos seguintes que há pecados gravíssimos dentro dessa igreja. Pecados sexuais, pecados terríveis. E Paulo diz, a gente não vê isso nem no mundo. Eu estou vendo dentro do contexto da igreja. Veja, assim eles estão aquém. Mas quando eles começam a julgar e filtrar o que eu ouço de um apóstolo, quem eu considero apóstolo, eles estão indo além. Estão sendo legalistas, criando regras próprias deles. E Paulo diz, irmãos, não façam isso. E ele diz, o propósito que eu tenho com vocês é que ninguém se ensoberbeça, para que vocês não continuem a se inflar, a se encher de orgulho, um falso orgulho, um orgulho bobo, porque vocês se acham tão superiores que agora vocês querem escolher. Esse grupo gosta da pregação de Pedro, esse grupo gosta de Apolo, esse grupo aqui gosta de Paulo, mas tem outro grupo que duvida do apostolado de Paulo, e tem outro grupo que duvida do apostolado de Pedro, e assim, vocês se sentem tão superiores que vocês decidem escolher. E Paulo diz, mais uma vez, mostrando o que vale no apostolado ou no pastoreio, é a palavra. Ele diz, não vai além, não fique aquém, observem, é apóstolo, é pastor, é pregador, aquele que é fiel. E nós já vimos isso no capítulo 3, vimos também aqui no início do capítulo 4. O que verdadeiramente precisa ser observado num homem vocacionado por Deus é se ele é fiel. E Paulo volta a esse contexto, ele diz, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. E qual a finalidade? A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Mantenham-se no que está escrito, porque se o pastor é fiel, então pronto, você vai fazer um bom julgamento, e esse julgamento, nós crentes somos chamados a fazer. Está dentro da fidelidade das Escrituras. Esse julgamento, entenda, você deve fazer. É bíblico ou não é bíblico? Está dentro do contexto, o que esse pastor prega, está realmente revelado nas Escrituras? É essa a interpretação coerente com toda a Escritura? Então pronto, então a gente não precisa se dividir porque ele tem uma característica diferente do outro e etc. E qual é o exemplo aqui? Eu falei que em primeiro lugar ele usa de exemplo, né, de Apolo, de Paulo. Qual é o exemplo figurado a que ele se refere? O verso 7, ele nos responde isso. Se um pregador se sobressai, se um pregador recebe mais dons, se um pregador recebe mais capacidade de Deus do que outros, nós precisamos ter a decência, a inteligência de perceber que Deus distribui a sua graça, os seus dons, como Ele quer, com os seus propósitos. Eu, Diogo, não posso ficar depressivo, entristecido e abandonar a vocação pastoral, porque outro pastor recebeu mais capacidade, mais dons, mais interesse daqueles que o ouvem. Verso 7 ele diz, quem é que te faz sobressair? E ele está respondendo exatamente nesse ponto. Se um pastor se sobressai, se alguém tem mais dons, e isso a gente pode aplicar à nossa realidade cristã de maneira geral, a todos os crentes. Se você se sobressai, se você tem destaque, se você tem mais dons dentro da igreja, quem é que te fez sobressair?
O dom é uma conquista sua, um mérito seu, você se esforçou, então você desenvolveu aquele dom? Ou é um dom? Porque dom é recebido, não é desenvolvido. Lógico que você pode aprimorar e então fazer o melhor uso dos seus dons, mas se é um dom, você recebeu do Senhor. E ele diz: se alguém se sobressai como apóstolo, como pregador, quem é que te faz sobressair? Então aqui ele está usando o exemplo figurado, ele e Apolo. Se Paulo em alguns aspectos sobressai a Apolo, quem é que fez com que ele sobressaísse? E se Apolo sobressai a Paulo, quem é que o fez sobressair? Portanto, quando você tem mais dons, quando você tem mais habilidades, mais capacidades para o uso como instrumento do Senhor, para o uso do Evangelho, quem é que está fazendo isso com você? Se você reconhece que é Deus que faz isso, você então murcha a sua glória, o seu orgulho, a sua altivez, e é visto em você a humildade, porque você reconhece a graça do Senhor agindo em você. E ele faz outra pergunta, ele faz 3 perguntas aqui, nos levando à reflexão. Deus faz o obreiro sobressair. A segunda pergunta: o que tens tu que não tenha recebido? Se você é salvo, foi você que conquistou sua salvação? Não foi. Deus, no devido tempo, te deu entendimento da salvação. Se você tem um dom, e você pode servir a seus irmãos dentro aqui do contexto de culto, fora do contexto de culto, quem que te deu? O que você tem que não foi recebido, que é conquista sua, no sentido de santidade e de vivência do Evangelho? O que é seu? Conquista sua, mérito seu? Na nossa doutrina, na nossa teologia, no contexto presbiteriano, nós ainda mais, nem mesmo a salvação eu tenho participação nela. Deus, em sua soberania, me escolhe. Isso me coloca no meu devido lugar. Eu sou trapo de imundícia, miserável. Eu não conquistei nenhum mérito na minha salvação. E se é um líder, um presbítero, um diácono, um pastor, um irmão que é um grande instrumento na igreja, na área de música, na área de ensino, o que você tem que não é recebido? Como eu disse no capítulo 2 aqui de Coríntios, várias pessoas que não têm o Espírito Santo leem e estudam toda a teologia, mas não conseguem entender o que você, que não foi lá para a academia estudar a Bíblia, consegue entender, porque você tem o Espírito Santo. Isso é mérito seu? Não. Você recebeu o Espírito Santo. Ele te deu. E então ele faz uma terceira pergunta. Então, se você se sobressai, e isso não é mérito seu, e tudo que você tem, você recebeu, você não conquistou com sua própria força. Se você então recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido, como se fosse conquista sua? Paulo, ele responde aqui aos irmãos, dizendo: para que vocês estão tão cheios de si? Fazendo 3 perguntas. E então, no segundo argumento, quando ele sai desse exemplo, entre ele e Apolo, ele começa então a usar a ironia que eu falei no início. Paulo, o apóstolo irônico. Veja, como eu afirmei, eles se achavam superiores demais espiritualmente. Eles tinham ali um grande destaque na igreja de Corinto por causa das profecias, o dom de profecias. E eles tinham também ali um grande destaque naquele contexto por causa do dom de línguas. E o apóstolo Paulo vai conduzir aqui nesta carta até chegar no capítulo 13, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta nada. Ele vai chegar lá nesse ponto dizendo: o dom de vocês, se não for para ser usado em amor, para serviço da igreja, entre os irmãos, para abençoar em amor uns aos outros, não adianta nada. Ele não disse que fala a língua de anjos, mas ele disse: ainda que eu falasse, ainda que tivesse esse dom, porque Paulo é um apóstolo, ele tem os dons extraordinários, aqueles que não existem mais hoje, por isso não existem mais apóstolos. Mas ele diz:
ainda que, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então aqui, ele está preparando o território para chegar lá, quando a gente vai aprender sobre amor verdadeiro. E ele diz: irmãos, vocês estão tão cheios, vocês estão se sentindo tão superiores. E aqui eu queria trazer para a nossa realidade hoje, tantos anos depois que ele escreveu essa carta, quando o texto é tão rico e vivo para nós. Você já viu isso em alguma igreja? Talvez até na nossa igreja. Alguns crentes que têm de fato algumas habilidades, têm algumas capacidades, e eles então começam a se sentir superiores, cheios de orgulho, são mais crentes que os outros crentes, superiores por causa do dom que eles possuem, das habilidades, das capacidades, do carisma. Isso é um problema desde a época que Paulo escreve, e eu digo mais, é um problema desde o Antigo Testamento. Eu fico imaginando lá na igreja de Corinto, as pessoas depois ali do culto, igual a gente tem aqui um momento de ficar ali no lanche, depois do culto. Agora imagina lá em Corinto, as pessoas ali comendo, interagindo umas com as outras, e como a gente faz aqui, e aí então chega um irmão e fala assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, você está falando em línguas? Ah, rapaz, eu não estou falando. Nossa, pois até quando eu estou ali conversando em casa, às vezes limpando a minha casa, de repente eu começo a falar em línguas. Rapaz, será que não é algum pecado na sua vida, por isso que você não tem o dom? Será? Vigia, irmão, hein? Vigia. Você tem que receber a segunda bênção. Você tem que receber o dom que eu tenho. Que, meu irmão, é uma bênção. Travestido de espiritualidade, tirando, como nós dizemos hoje em dia, tirando onda com a cara do outro. Entenda, irmãos, quando eu ilustro dessa forma, quando eu imagino, quando eu falo dessa forma, eu não estou aqui menosprezando os dons. Não, os dons são importantíssimos e Deus os concede. O grande problema é que naquela época e ainda hoje, nós temos uma mania de querer, desejar, lutar por dons que nos fazem sobressair. Por que a gente não luta lá pelos dons, como a gente lê em Gálatas 5:22? Fruto do Espírito, são dons. Porque nós queremos o dom que nos faça sobressair, que me coloque em pé de igualdade com o apóstolo, com o bispo das nações. Eu quero ser grande, eu quero ser visto, eu quero ser famoso. Mas e quando Deus te concede dons para você amar e cuidar, ser alegre, bondoso, longânimo, paciente, com esse seu irmão que está aí do seu lado? E você não quer ter paciência, você não quer ser longânimo, você não quer ser bondoso, você nem quer ser alegre. Vai ficar rindo para todo mundo agora? Nós fazemos uma confusão com os dons que Deus concede para a igreja, para que os irmãos sirvam uns aos outros. É esse o propósito dos dons. Não é para você ser exaltado, é simplesmente para você servir o próximo. Por isso que quando ele vai tratar das línguas lá na frente, ele diz: olha, não adianta nada vocês ficarem falando numa outra língua, ou de outro país, e outro idioma, se não há quem interprete, quem entende. Não adianta vocês falarem todos ao mesmo tempo. Porque o dom de falar em outro idioma, em outra língua, ele só tem um propósito: anúncio do Evangelho. Se não tem quem entenda essa outra língua, adiantaria eu aqui manifestar na nossa igreja presbiteriana central, em São Sebastião, o dom de conseguir pregar em aramaico? Qual seria a edificação? Nenhuma. E Paulo diz, então não tem propósito. Então não fique demonstrando um dom que não serve para ajudar e servir, instruir, edificar uns aos outros. Mas nós chegaremos lá, nesse ponto, quando ele trata especificamente do dom, de cada um desses dons. Mas veja, eu não estou aqui diminuindo o valor dos dons, inclusive os dons que foram manifestos ali naquela igreja. Deus concede, mas esses dons não podem ser indicadores de superioridade espiritual. Hoje nós temos sim dons. Os dons ordinários, eles continuam sendo distribuídos e entregues por Deus a nós, os crentes. Mas um dom
entre nós não pode significar a minha superioridade espiritual, porque o meu irmão tem outro dom que não é tão valorizado assim. Isso está errado. Eu quero dar fazer um lembrete aqui para vocês. Vocês se lembram de Judas? Não o Judas que escreveu a carta aqui no final do Novo Testamento. O Judas Iscariotes, o traidor. Judas fez vários milagres. Judas profetizou. Judas ressuscitou mortos. Mas ao fim, Judas era do diabo. Por isso, o Senhor Jesus deixa claro o propósito dos dons que são distribuídos e as coisas que acontecem no contexto da igreja, e Ele está mostrando, ei, tem propósito, não é para vocês se sobressaírem. Por isso, muitos, disse o Senhor Jesus, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, eu curei em teu nome. E Ele diz, eu nunca te conheci. Percebe como verdadeiramente as Escrituras nos revelam sobre os dons, os propósitos dos dons e a nossa relação. De novo, o propósito principal é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Não é para eu me destacar em meio aos irmãos da igreja. Mas então, nós nos travestimos de uma falsa humildade, então, sabemos que temos alguns dons, mas por preguiça. E porque você quer ser humilde e não quer aparecer, então você começa a esconder o seu dom. Esse é outro problema. Eu deixo de servir a igreja porque eu não quero louvor de ninguém. Mas isso é uma falsa humildade. Porque se Deus te deu, é omissão não fazer um bom uso do seu dom. Nós não podemos ser omissos. É outro pecado grande em nosso meio. E Paulo diz, vocês são carnais, como ele disse no texto anterior, vocês são como crianças espirituais, imaturos. Eu não posso falar com vocês como maduros, eu tenho que falar com vocês como criancinhas, eu tenho que dar leite para vocês. E aí ele entra aqui com outra ironia, ampliando esse entendimento da ironia. Ele diz no verso 8, vocês já estão fartos. E a ideia aqui de fartos é quando você come muito e já não está ali bem cheio. E ele diz sobre dons, ele diz, é como se vocês já estivessem tão cheios de dons que não tem mais espaço para dons. Ele está sendo irônico aqui. E ele diz, é como se vocês já estivessem ricos, abastados, não tem mais lugar para colocar tanto tesouro, tanto poder financeiro. E aí ele coloca aqui no verso 8, já chegastes a reinar sem nós. Os historiadores dizem que ali na igreja de Corinto, alguns estudiosos defendem essas teorias de que alguns coríntios, eles se vangloriavam tanto de seus dons carismáticos que eles afirmavam que a igreja deles era tão espiritual, tão cheias de dons, que no contexto daquela igreja é como se o reino de Deus já tivesse voltado, descido à terra. E, lógico, esse reino de Deus estava começando a ser estabelecido pela igreja de Coríntios. Então, eles já viviam o reinado messiânico eterno, já havia descido dos céus à terra em Corinto, naquela igreja. Eles já estavam, por assim dizer, no reino eterno. Por isso Paulo diz aí, vocês já reinam sem nós. Vocês já chegaram na perfeição, na plenitude do fruto e dos dons do reino eterno do Senhor. E aí Paulo, usando dessa ironia, ele diz, tomara fosse verdade, tomara reinasseis mesmo, para que também nós os apóstolos, e veja a ironia aqui, nós os apóstolos, vocês são muito superiores aos apóstolos, eu queria que vocês reinassem mesmo, que vocês estivessem no reino de Deus, porque aí nós estaríamos participando desse reinado com vocês, nós já estaríamos na eternidade. E aqui ele então começa a mostrar a realidade apostólica, para que os irmãos nas suas consciências fizessem um contraste daquilo que eles achavam que tinham conquistado. No verso 9 ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte.
A ideia aqui de último lugar, ela é muito difundida em toda a escritura bíblica, em vários textos. A ideia do lugar no reino aqui é algo que era muito comum, em se retratando ou tratando do reino de Deus. Lá, por exemplo, em Mateus capítulo 20, nós temos ali a mulher de Zebedeu, naquele contexto, conversando com Jesus Cristo, quando ele fala do seu reino de amor, reino de justiça, o reino eterno, o reino messiânico, e aí aquela mãe, preocupada com seus filhos, ela diz: Senhor, no teu reino, deixa que os meus 2 filhos sentem ao seu lado, um do lado direito e um do lado esquerdo. E essas cadeiras do lado do trono são os melhores lugares. Quando Tiago instrui a igreja, ele diz: irmãos, na igreja, não deem melhores lugares uns aos outros por causa do seu status social. Todo mundo é igual diante do reino do Senhor, então não escolham melhores cadeiras para ficarem exaltando humanamente as pessoas por causa da glória terrena. E aqui Paulo usa essa imagem, ele diz: olha, vocês crentes estão nos lugares tão superiores que nós, apóstolos, então parece que Deus colocou a gente nos últimos lugares, nós não somos nem vistos. E ele diz, como se nós estivéssemos condenados à morte. E aqui, entenda, como se nós não merecêssemos o céu, como se nós, apóstolos, estivéssemos condenados a morrer nessa vida e nesse reino de vocês. E aí então ele fala algo aqui que é marcante para nós e é conhecido em toda a história do cristianismo, especialmente depois da morte e ascensão de Cristo. Ele diz: porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa palavra espetáculo aqui é a palavra no grego que dá origem à nossa palavra teatro. Naquele contexto, especialmente, isso foi tornado ainda maior no Império Grego e depois no Império Romano. Era muito comum eles construírem grandes anfiteatros. Pra vocês terem ideia, o Coliseu ali, que é considerado até como uma das maravilhas do mundo atual, ele está ali em Roma, ele já está em ruínas por causa dos terremotos e de várias situações. Aquele é um grande anfiteatro. E não, naquele período havia vários anfiteatros construídos. E o interessante é porque eles não tinham filmes, eles não tinham internet, rede social como nós temos. Então qual era a atração? A diversão, o que chamava, o que reunia tantas pessoas? O Coliseu, dizem que ele chegava a acomodar em torno de 60, 70 mil pessoas. Há quem diga que até 80 mil pessoas ali dentro para assistir um espetáculo. E qual era o espetáculo? O espetáculo da morte. Você pega os ladrões, os condenados, aqueles sem valor, os piores criminosos da sociedade que estão presos, e então você coloca eles ali no meio para eles se matarem, uns aos outros. Você coloca as armas e, por um instinto natural de defesa da vida, esses homens agora eles vão se matar. E nós hoje pensamos, então quem matar o outro, ele se deu bem, ele fica vivo. Não, o grande problema é que eles lutavam por horas, matando uns aos outros, e toda aquela plateia assistindo ali, aquele espetáculo, o teatro do mundo, e quando iam se reunindo os vencedores, aqueles que ficavam vivos, agora chegava o ponto alto do teatro. Soltem as feras, soltem os leões. E os homens já cansados, machucados, ossos quebrados, agora tinham que enfrentar as feras. Como enfrentar vários leões? Quando você já está todo ferido, cansado, ensanguentado, com muita sede. E Paulo aqui diz, parece que Deus, irmãos de Corinto, vocês estão tão espirituais, vocês já estão reinando com Deus, que nesse entendimento parece que Deus então colocou os apóstolos como espetáculo do mundo. E era essa a imagem que ele queria retratar. Porque de fato, irmãos, sabemos, os apóstolos foram assassinados, perseguidos. E Paulo então começa a descrever isso no finalzinho desse texto aqui. Nós somos esse espetáculo da morte. Ele está usando um contraste, usando de ironia para chamar a atenção dos coríntios, para que eles fossem um pouquinho mais humildes, abaixassem essa soberba deles. E isso é extremamente útil e aplicável a nós hoje. Porque por mais que nós tenhamos um discurso de amor ao próximo, muitas vezes nós estamos o tempo todo só criando a oportunidade para nos sentirmos melhor do que o outro, para nos ensoberbecer, para nos dar essa sensação de santidade.
E Cristo deixa muito claro: você quer ser o maior, então seja o menor. Você quer ser o primeiro, então seja o último. Sirva, é melhor dar do que receber. É sempre aquela lógica contrária à lógica do mundo, é a lógica do Evangelho. E Paulo está mostrando isso aqui para os irmãos daquela igreja, chamando-os com muito amor de irmãos. E esses crentes ali, muitas vezes chamavam os apóstolos de louco, especialmente o apóstolo Paulo. Por isso no verso 10, ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo. E Paulo não está dizendo aqui: eu de fato sou louco. Ele está dizendo: não, vocês dizem que nós somos loucos por causa de Cristo, e vós são sábios, né? Sábios em Cristo. Veja a ironia. Aos olhos de vocês nós somos loucos. Quando nós lemos em Atos 26, nós temos ali uma situação em que Paulo está em todo aquele contexto de perseguição e prisão, e há um governante ali, um líder chamado Festo, e Festo olha para Paulo, depois que Paulo fala do Evangelho, fala da sua vocação, fala do seu ministério, e Festo diz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E ele está falando das letras das Escrituras, e Paulo em todo o tempo aqui está nos levando às Escrituras, dizendo: mantenham-se naquilo que está escrito. E os irmãos de Corinto dizendo: as muitas letras fazem Paulo delirar. Quando você é um crente verdadeiramente fiel, que estuda as Escrituras e que procura viver em obediência às Escrituras, tem muita gente que olha para você assim e fala: ó o fanático, as muitas letras o fazem delirar. É louco, foge da realidade. Isso não existe no nosso contexto, na nossa cultura, no nosso mundo moderno. Essa pessoa vive de acordo com aquilo que foi escrito há tantos mil anos atrás. Esses irmãos diziam sobre Paulo: vocês são loucos e nós sábios. E ele continua no verso 10: nós somos fracos, porque somos perseguidos, passamos fome, nudez, e vocês são fortes, estão tão fartos, já estão reinando. E ele diz ainda: vocês são nobres, nós somos desprezíveis. Esses apóstolos, irmãos, não tinham onde dormir, não tinham muitas vezes o que comer, não tinha o que vestir, e aquela igreja era uma igreja rica. E as pessoas criando facções, porque eles já estavam totalmente tomados pelas vaidades do tempo deles, do mundo grego, que valorizava a filosofia, a retórica, o discurso. E eles começam então: agora a gente não tem muito o que fazer, já atingimos o ápice, a plenitude dos dons, então vamos agora criar grupos aqui. Vamos lá, você é de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Vamos agora criar partições, facções. E Paulo então no verso 11, ele começa a fazer uma descrição que é riquíssima para o seu conhecimento, porque a aplicação disso aqui na nossa vida, ela é de uma grandiosíssima utilidade, porque aqui é um apóstolo, e ele disse no começo: eu não queria expor isso, eu não precisaria expor isso. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não quero me vitimizar aqui, eu não quero falar do meu sofrimento, eu queria não ter que falar disso, mas eu vou expor a mim e a Apolo aqui, por causa de vocês, para abaixar essa soberba de vocês. E aqui então no verso 11, ele volta a esse contexto do exemplo, e ele diz: olha, deixa eu contar aqui o que eu e Apolo temos enfrentado para servir vocês. Deixa eu explicar para vocês o que um apóstolo de Cristo, original, chamado, vocacionado, capacitado, treinado por Cristo, aquele que tem os dons extraordinários. Deixa eu te contar um pouquinho do que é a vida de um apóstolo. Vocês que estão começando a achar que ser crente é ter toda a fartura, ter toda a prosperidade, ter toda essa variedade de dons para que vocês se sobressaiam uns aos outros. Olha a aplicação disso para nós, irmãos. Nós aqui, na nossa doutrina, não cremos na teologia da prosperidade, no discurso. Mas quando você começa a enfrentar uma série de problemas financeiros, de relacionamento, uma série de coisas, os irmãos começam a olhar para você e falam assim: será que é pecado? Será que Deus está pesando a mão sobre essa pessoa? Ou você mesmo, quando começa a sofrer, você diz:
Deus se esqueceu de mim. Imagina você enfrentar sofrimentos como esses. E ele diz, nós somos apóstolos, e essa é a nossa vida. Então ele faz uma lista aqui, assustadora, com 12 afirmações. Ele diz que os apóstolos passam fome, os apóstolos passam sede, eles passam nudez, e aqui a nudez não é nudez absoluta, mas eles não têm a vestimenta adequada, nem no frio, nem no calor. Nós somos esbofeteados, nós não temos morada, nós estamos sempre afadigados, porque caminham longas distâncias, se alimentam mal. Nós trabalhamos muitas vezes com as mãos, e entenda aqui, ele está falando, nós temos que largar o ministério do estudo das Escrituras, da oração, da dedicação à palavra, para poder ter o nosso sustento, e Paulo fazia tendas. E ele diz, nós temos que abrir mão do nosso tempo de dedicação à palavra para poder ter algum sustento, trabalhando com as mãos. E o trabalho manual, no contexto ali do Império Romano, era considerado um trabalho desprezível, muitas vezes até hoje isso acontece. Ele diz ainda, nós somos insultados, nós somos perseguidos, caluniados, e por último ele diz, nós somos o lixo do mundo, a escória de todos. São 12 situações que ele coloca aqui, que provavelmente, se eu ou você enfrentássemos no nosso dia a dia, nós íamos pensar que Deus nos esqueceu, que Deus não quer nos abençoar, que Deus não quer Deus não nos ama como deveria amar. Quando nós começamos a ter alguns pequenos problemas, problema de saúde, começamos a perder algumas coisas, ter prejuízos financeiros, dificuldades de relacionamento, nós já imediatamente falamos, Deus se esqueceu de mim. Irmãos, esse é um raciocínio da teologia da prosperidade. Pensar que Deus só demonstra amor a você se tiver tudo bem, tudo abençoado, tudo farto, você não tem nenhuma dívida, você não tem nenhum problema, sua saúde é completamente perfeita. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras, não é isso que nós vemos na vida do servo Jó, homem justo, íntegro, que Deus amava, admirava. Ele perde tudo. A mulher de Jó, na teologia da prosperidade, ela diz, amaldiçoa seu Deus. E Jó diz, não, a fé é algo maior do que isso. A fé tem a ver com uma aliança, com um compromisso. Então Jó, que sustenta e persevera com fé até o fim, ele pode dizer, como eu e você, se aplicarmos essa verdade, antes eu conhecia de ouvir, agora meus olhos da fé veem, eu conheço verdadeiramente a Deus. Por que Jó diz isso? Por que Paulo está nos mostrando isso? Porque no sofrimento, irmãos, você é levado aos joelhos, à oração, ao choro. Então você conhece o Deus que te sustenta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele diz, Deus não dá para você uma tribulação, uma dificuldade que você não possa suportar. Então aquilo que você enfrenta, dê glória a Deus por isso, porque Ele te dá tudo o que você precisa para suportar essa dificuldade. E é isso que nós experimentamos no sofrimento, irmãos. Um apóstolo que, aos nossos olhos hoje, estaria muito acima de qualquer crente da igreja de Corinto, ele diz, irmãos, até o momento nós só estamos sofrendo. Fome, sede, nudez. Paulo tinha sido esbofeteado, e aqui, esbofeteado é uma palavra tranquila para retratar uma realidade horrível. Ele foi esmurrado. Há descrições no texto bíblico de que Paulo foi apedrejado e que muitas pessoas pensaram que ele estava morto, mas ainda não estava. Esse é o apóstolo. Mas hoje, quando a gente ouve falar aí de algum apóstolo, são botoadeiras de ouro, muitos investimentos, e ficam afirmando que se você está doente é pecado, se você está passando fome, certamente é pecado, então dê o que você não tem, para Deus te dar o troco. Isso é absurdo, errado, mentira. Então Paulo não era apóstolo, Paulo não era nem crente, e não só Paulo, né? Qual dos apóstolos não viveu isso aqui? Fadiga, trabalho com as mãos, injúria,
E ele diz: quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Quando somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Aqui ele está nos ensinando a como lidar, como reagir ao sofrimento, entendendo, Deus não perdeu o controle. Então, irmãos, hoje, especialmente no nosso país que atravessa uma situação política e social que é notícia no mundo inteiro, entenda, Deus não se esqueceu dos que são deles não, viu? Jamais. Jamais Ele se esqueceu daqueles que Ele ama, daqueles que Ele enviou o seu próprio Filho para salvar. O maior tesouro que você tem está em Cristo, é a sua salvação, a sua vida eterna. Essa vida aqui é um sopro comparado com a eternidade. Portanto, agora, se você for injuriado, bendiga ao Senhor. Você é bem-aventurado se você for perseguido por causa dele. Se você tem chorado, você também é bem-aventurado. Se você tem enfrentado toda uma dificuldade, às vezes até na sua saúde, se você é salvo, entenda, você é bem-aventurado. É lícito pedir que o Senhor alivie suas dores, que o Senhor te cure, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê mais prosperidade financeira. Tudo isso é lícito, pode orar tranquilamente, mas não blasfeme contra o Senhor por causa da situação ruim. Receba de bom grado e ore ao Senhor, reconhecendo nessa relação que é Ele quem está controlando todas as coisas. Se Ele controla até os fios de cabelo, quanto mais as coisas mais graves da nossa saúde, da nossa vida como um todo. O que o apóstolo Paulo quer trabalhar em nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é humildade. Tudo que você tem, vem de Deus. Se você tem fartura, voltemos a Eclesiastes, se alegre, usufrua, porque Deus tem te abençoado nesse sentido. Mas se você tem tido falta e sofrimento, bendiga ao Senhor e entenda, Ele está te provando e te aprovando, para que você não blasfeme, não maldiga, não atribua a Deus maldição e pecado. As evidências do seu sucesso diante de Deus não é o seu sucesso no mundo, é a sua fidelidade, a aliança que Ele tem com você. Ele cumpriu a parte dele. Cristo morreu, os apóstolos morreram, esses são os instrumentos do Senhor. E nós? Será que a gente só quer a vida boa? O apóstolo Paulo, aquele que tem a maior quantidade de cartas aqui escritas no Novo Testamento, ele diz: irmãos, eu sou considerado por uma vasta multidão o lixo do mundo, a escória de todos. Imagina você dizer isso da sua vida. Mas em momento algum ele pensa em desistir, pensa em abandonar. A aplicação desse texto para as nossas vidas é riquíssima, porque te chama a fidelidade a Deus, independente do que você está enfrentando agora, ou que você vai enfrentar no futuro. Não procure só uma vida abastada, e não tente ser superior, porque Deus não se agrada de soberba, Deus se agrada de humildade. Toda a repreensão de Paulo, do texto a nós, ela nos leva a um único e importantíssimo ponto: gratidão. Entendimento da graça de Deus. Se você for embora para sua casa hoje, com isso na sua mente, eu me dou por completamente satisfeito. Entender a graça de Deus te leva a ser gracioso para com o próximo e humilde diante de Deus. E é isso que Deus requer de nós. Vamos pedir que Ele nos abençoe nesse sentido? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela forma dura e ao mesmo tempo amorosa com que o Senhor capacitou o apóstolo Paulo a escrever, nos revelando a Tua vontade para nós. Agora, ó Pai, nós estamos diante de um desafio. A nossa incapacidade de viver isso na nossa vida de maneira prática, por causa do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas por outro lado, nós acabamos de ter entendimento do que o Senhor requer de nós.
O que nós te pedimos então, ó Pai, em oração, em nome de Jesus Cristo nesse momento, é que o Senhor aplique esta verdade de maneira tão profunda na nossa mente, no nosso ser interior, e que o Senhor nos capacite a ponto de nós, então, sermos mais humildes espiritualmente, diante do Senhor, e sermos mais graciosos, mais perdoadores, mais amorosos com os nossos irmãos. Aplica em nós, ó Pai, o fruto do Teu Santo Espírito, para que nós então vivamos de maneira mais harmoniosa e fervorosa entre nós mesmos, e na nossa vida do dia a dia, vida comum, com todos aqueles que estão próximos a nós. Que sejamos conhecidos por nossa paciência, nosso amor, nossa alegria, apesar das circunstâncias muitas vezes difíceis. Que a dor não nos leve a sermos ignorantes, mal educados e agressivos com o outro. Que a crise financeira também não nos leve a sermos impacientes. Que as crises nos nossos relacionamentos não nos leve ao abandono, à falta de compromisso e infidelidade nos nossos relacionamentos. Que nós entendamos que pessoas são difíceis sim, mas são difíceis por causa do pecado. E que o pecado já foi vencido na cruz, portanto, o nosso entendimento da graça e o nosso amor supera o pecado do meu irmão, porque perdoa, porque superabunda na Tua graça. Ó Pai, aplica essa verdade nos casamentos da nossa igreja, para que as crises matrimoniais, ó Pai, superem os pecados um do outro, ó Pai, do marido e da esposa, dos filhos muitas vezes, para que o perdão, a fidelidade, o comprometimento, a aliança, ó Pai, levem os nossos casais a perdoarem, a se amarem, mesmo quando se sentem desconfortáveis, desvalorizados, muitas vezes sem amor um pelo outro, ó Pai. Abençoe, para que nessas relações, a relação tão íntima do casal, da família, o entendimento e a aplicação desse texto seja vivenciado, para que a soberba não vença e as pessoas se afastem, não se perdoem. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos tanto sermos mais humildes e mais amorosos, mais graciosos nas nossas relações com o Senhor e com os próximos, mais próximos de nós. Nós precisamos desesperadamente da Tua aplicação dessa verdade nas nossas vidas, para que nós experimentemos, ó Pai, essa verdade de maneira tão profunda nas nossas vidas e assim glorifiquemos ao Teu nome. É assim que nós te pedimos, ó Pai, e nos entregamos em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos cantar respondendo ao Senhor, irmãos, logo em seguida nós encerramos. Cante pensando naquilo que você está cantando, diante daquilo que nós acabamos de aprender na palavra de Deus. Que sustenta minha vida, por Teu sangue tenho acesso a Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É Tua graça que me liberta, é Tua graça que me a graça que sustenta minha vida, ao Teu sangue tenho acesso a Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
É tua graça que me dá, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém. Apenas um aviso, eu coloquei no boletim a reunião de oração, mas ela foi remarcada para, sem ser essa semana, a próxima, terça-feira, dia 22 de novembro, e ela acontecerá lá na casa da nossa irmã Maria Cerqueira Bonfim. Então, preparem-se para esse dia, terça-feira, dia 22, nós vamos nos reunir lá. As irmãs estão organizando também, no dia 26, nós vamos ter aqui uma reunião, um culto, aqui a Deus, em gratidão pela vida dos últimos bebezinhos que nasceram em nosso meio, os filhos da aliança. Então eu estarei aqui com as irmãs, nós vamos realizar o culto, eu vou pregar, e nesse contexto, a bênção de receber mais filhos da aliança, nós estaremos aqui reunidos para agradecer a Deus. E teremos aí, depois do culto, algumas dinâmicas com as mães e seus bebezinhos, tá bom? Então, dia 26, o culto de gratidão a Deus pela vida das novas crianças da nossa igreja. Nós vamos continuar em comunhão aqui ao lado. Eu acredito que tem ali um lanchinho para nós. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Até mais.